bem com vocês? Se você me segue no Instagram, você já entendeu o título desse vídeo. Casei! Estou casada, mas mais importante do que isso, eu casei em uma semana. Em uma semana eu noivei, casei no civil e me despedi do meu marido. Eu sei que você não deve estar entendendo nada e é por isso que eu trouxe esse vídeo bem completão pra cá. Tá, primeiro que quem me segue no Instagram também não entendeu nada, do nada abri uma live escrita assim, tô casando, postei a live completa da cerimônia e depois postei um story de um bumerangue basicamente escrito casamos. E foi isso, ainda não tinha contado pra ninguém no Instagram, só quem sabia basicamente eram os fornecedores, né, e os convidados do casamento. Então bora voltar lá do começo. Tá, Letícia, por que tu casou do nada, mulher? Como assim? Tu tá grávida? Foi a pergunta que mais teve. E não, gente, não estou grávida, pelo menos não por enquanto. Pelo menos eu espero não estar. E basicamente é porque eu e o Henry, né, nós namoramos há 4 anos, vai fazer 4 anos. Estamos há 4 anos juntos. Nós já conversávamos sobre casamento e etc. Mas isso se intensificou com a nossa vontade de ir para o Japão. Pra quem não sabe, o Henry ele é descendente japonês de 3ª geração. No caso, ele é Sansei, que é basicamente neto de japoneses. E com isso, ele consegue visto de trabalho e de moradia no Japão. Mas eu não. E basicamente, para eu conseguir, eu preciso me casar com ele, para ser cônjuge dele e ter o visto de cônjuge de descendente japonês. Então sim, nós já conversávamos sobre isso. Não foi algo do nada, não foi algo de repente, como vocês pensavam. Foi algo muito planejado, não só por nós, mas por nossa família. Todos os nossos amigos mais próximos já sabiam disso também, dessa nossa vontade. Desde um pouco antes da pandemia a gente já tinha essa vontade, desde durante a pandemia. Só que a gente vai acabando adiando os planos devido à pandemia, devido ao fechamento de fronteiras. E em 2021 isso pareceu ficar um pouco mais real pra gente, né, com a possível abertura de fronteiras. Mas o Japão ainda estava assim muito fechado, sabe, para qualquer tipo de entrada, principalmente de turistas, de cônjuges, de todo mundo. Qualquer pessoa que fosse fora do Japão estava muito difícil de entrar. Então a gente foi adiando. E até mesmo porque o nosso plano era casar no Japão. Era eu ir como turista, né, casar lá no Japão com ele, para ser algo mais fácil pra gente, sabe? Para não ter tanta burocracia, porque vocês sabem que tudo que é no Brasil é muito mais burocrático. Então acabou que os planos do casamento foram sendo adiados juntamente com os planos de ir para o Japão, até que chegou a hora, né? Ele começou a dar entrada no visto, na elegibilidade, isso demorou bastante, isso demorou cerca de 1 ano, mais ou menos. Então não é de agora, como eu falei pra vocês. Aí ok, eu não tô lembrada ao certo agora, mas digamos que o visto dele saiu 15 dias antes do casamento, mais ou menos. Foi mais ou menos isso. E ele mandou pra empresa que estava contratando ele, né, que o visto já tinha saído, que o visto já estava confirmado. E a empresa queria mandar passagem. Com isso a gente ficou assim, então eles vão mandar mais ou menos, não sei, a gente pensou em março, em abril. A gente pensou que fosse demorar mais um pouco, né? Aí a empresa manda a passagem e quando a gente vê, dia 23 de fevereiro, tipo 10 dias depois daquele dia, sabe? Ela mandou a passagem para daqui a 10 dias e a gente pegou um susto porque não estávamos esperando, não estávamos preparados, não estávamos casados e nem noivos. E fomos repensando um pouco nesse nosso plano de casar no Japão, até porque o Japão ele reabriu, né, para descendentes, para cônjuges, para vistos de estudante de trabalho, mas para vistos de turista não. E a gente não sabe quando vai reabrir, então a gente ficaria nessa agonia, sabe, nessa ansiedade, sem saber quando iria reabrir, se a gente teria que esperar muito tempo e ele já iria daqui a 10 dias. Foi aí que pensamos em casar. E em uma semana, em 8 dias, nós começamos a ver tudo. De cartório, a festa, a comemoração, a anel, a aliança, tudo em uma semana. Pelo Henry, a gente só casaria no civil mesmo, assinaria ali o papel, né, que era o que era importante naquele momento e pronto. Mas eu não queria deixar esse momento passar em branco, sabe? Ele falava, não, a gente faz uma festa quando a gente voltar, do nosso jeito, como a gente quiser, mas nunca mais seria um casamento. O casamento seria só agora. Se fosse quando a gente voltasse, já seria renovação de votos, já seria bodas, mas já não seria mais o casamento em si. Então todo mundo ajudou muito. Minha mãe ajudou muito, minha sogra, meus avós, enfim. Tudo dividiu, todo mundo ajudou muito, fez tudo o que pôde.
Aí tá, aí vem outro sonho meu, que eu sempre quis casar na praia, o Henry também. Sempre foi uma vontade muito grande nossa, um casamento mais rústico, na beira da praia, sabe? Sempre foi algo que eu quis. E os meus avós moram em Mosqueiro, que é um distrito de Belém, que é uma cidade praiana, é uma ilha de Belém. Então acabamos unindo o útil ao agradável. Ligamos para eles, pedimos para que nós pudéssemos, né, fazer nosso casamento lá. Eles também não sabiam do casamento, eles ficaram, como assim, já esse sábado? Todo mundo topou e a gente ficou se dividindo, né, entre Belém e Mosqueiro nessa última semana. Mosqueiro fica mais ou menos 1h30 de Belém. E aí que as coisas já começam a mudar um pouco. Na terça-feira, né, a gente decidiu fazer tudo na sexta, resolvemos algumas coisas no final de semana, e na terça-feira a gente já foi lá em Mosqueiro. Na segunda a gente tinha dado entrada no cartório de Mosqueiro, né, tudo online, a gente deu entrada no cartório, lá de Mosqueiro também, solicitando o casamento de emergência, tá? Como funciona isso, que é outra história também. Um casamento, ele é feito depois de 30 dias depois de dado entrada. Ou seja, se a gente tiver dado entrada no dia 20 de fevereiro, a gente casa no dia 20 de março. Isso por causa do edital de proclamas. É um edital que o cartório emite e ele fica assim durante esse um mês lá, exposto no cartório, com os dados dos noivos, para caso tenha algum erro. Para caso alguém tenha algo contra o casamento, possa falar lá também, lá no próprio cartório. E eles chamam também de prazo de desistência, que os noivos têm esse um mês, assim, para terem certeza do casamento no civil. Mas isso, assim, basicamente não tem nada a ver com o cartório, tem tudo a ver com o Ministério Público. Quem tem que aprovar é o MP. Então a gente dá a entrada e a dispensa de proclamas, né? Quem pode dispensar esse prazo de proclamas, ela só é concedida em 2 casos: em caso de doenças graves ou em caso de viagens. Então, como a gente se enquadrava em um desses casos, a gente deu entrada, porque a gente não tinha nem os 30 dias e nem o que a lei permite, que é diminuir para esses 16 dias. Abaixo de 16 dias, só mesmo entrando com uma petição para o Ministério Público dispensando o prazo de proclamas, que foi o que a gente fez. Aí tá, aí na terça a gente foi lá, foi ver a casa dos meus avós, foi ver mais ou menos como ficaria a decoração. Sendo lá, já não seria na beira da praia, seria na cidade praiana, mas não seria na beira da praia, porque seria no quintal deles. Eles não moram em frente à praia. Até aí tudo bem. A gente chegou lá mais ou menos no horário que eu tinha marcado para seu casamento, para ver como estaria o sol. Estamos em pleno inverno amazônico em Belém, pura chuva. Quando a gente chega lá, gente, tá tudo alagado, só lama, sabe, poça de água, porque o quintal dos meus avós não é grama, é terra mesmo, sabe, terra batida. Então seria algo mais rústico, mas uma coisa é ser rústico, outra coisa é que estava totalmente alagado, poças de água. Então não tinha como a gente ficar dependendo disso. Então a gente foi ver um plano B e a gente pegou o carro e saiu atrás de lugares assim na beira da praia, como eu sempre quis. E a gente encontrou um bar mesmo, sabe, restaurante assim de beira de praia, escondido, bem escondido na verdade, e implorou pro dono para que ele alugasse pra gente. Lá nunca tinha tido nenhum casamento, só o da filha dele há 2 anos atrás. E a gente implorou, eu falei que era meu sonho. E ele alugou pra gente, né, no sábado, já que ele iria fechar, ele não iria funcionar o bar no sábado. A gente falou, vai descansar, seu Jomba. E ele alugou pra gente, eu fiquei muito feliz. Porque assim, gente, era tudo cru, sabe? O que daria vida para o espaço seria a decoração mesmo. Mas o espaço era totalmente cru, mas era na beira da praia. Com uma paz, assim, gente, do jeito que eu sempre sonhei. Aí aproveitamos na terça pra ir no cartório também, ver se tava tudo certo. Até aí tudo bem. Aí na quarta fizemos coisas aqui em Belém, a gente ficou fazendo esse bate e volta durante a semana. Na quinta eu recebo uma mensagem do cartório com uma negativa do Ministério Público, como se o Ministério Público não tivesse aceitado o nosso pedido de dispensa de proclamas. Eles disseram que não haviam provas, sendo que eu mandei todas as provas da passagem, do trabalho, contrato, tudo pro cartório, só que o cartório não passou para o MP. Ou seja, a gente teve que ir lá em Mosqueiro correndo, anexamos essas provas, tudo. Nisso, faltava 2 dias para o casamento, né, para a celebração do casamento, e ele já viajava de terça para quarta. Ou seja, foi ficando cada vez mais difícil esse lance do casamento no cartório e a gente preocupado com isso. Mas até aí tudo bem. Aí fomos fazer uma última visita lá onde seria o casamento, né, levamos meus avós lá. E eu ainda não estava noiva. Eu estava com tudo marcado, com a data do casamento marcada, tudo certo já, convites enviados, e não estava noiva. Aí a gente estava fazendo um challenge, de antes e depois, né?
pedi pra ele fazer comigo. Aí no último, ele simplesmente me pediu em casamento. Ele se ajoelhou e me pediu, até que enfim, né? Tinha que pedir, a gente tava com o casamento marcado. Eu pensava até que ele não fosse mais pedir. Quando eu postei, muita gente pensou, ah, mas foi surpresa. Gente, foi surpresa, porque eu pensei que ele não fosse mais me pedir. Já tava marcado, mas ele pediu. E isso tudo, gente, eu tô falando assim, mas foi tudo uma correria. Correria. Toda decoradora que eu falava que não teria como, que nós não iríamos conseguir, que o prazo mínimo para um casamento que elas já viram, muito corrido, foi de 1 mês, 2 meses, mas que uma semana era impossível, que não daria certo. Todo cerimonialista falava isso também, E nós não tivemos decoradores porque todos não tinham vagas, né, para uma semana. A única que a gente encontrou cobrou um preço assim muito fora do normal, totalmente fora do nosso orçamento. Não tinha como, assim, mais que o dobro que a gente tinha imaginado. Então a gente basicamente alugou todas as peças da decoração, a maioria, né, as outras a minha mãe tinha, a gente alugou todas as peças da decoração e a minha mãe que decorou tudo, toda a decoração rústica, clean, do jeito que eu imaginei. Foi a minha mãe que fez. E todos nós, assim, ajudamos no dia também. Gente, o casamento estava marcado para 4 horas, eu fiquei lá até 1. Por isso que eu dei uma atrasada também. E o Henry ficou lá até 3 horas, se arrumou nas pressas também, mas deu tudo certo no final. Não tive cerimonialista, também foi minha mãe. A gente tava contendo gastos, né? Uma coisa é a gente se preparar para um casamento durante 1 ano e meio, 6 meses, que a gente vai guardando dinheiro pra isso. A gente simplesmente fez em uma semana, ninguém tinha dinheiro, meu cartão já tava estourado, mas deu tudo certo, todo mundo se dividiu. Aí na sexta noite a gente já foi pra lá, né, pra começar a organização no sábado. Minha mãe decorou tudo, nós ajudamos como podíamos. Ela gosta dessa parte da decoração, gente, ficou tudo como, exatamente como eu tinha sonhado, sabe? Como eu tinha imaginado, tudo perfeito. Passou sábado, passou domingo, nada do retorno do cartório. E o que importava mesmo, né, era o casamento no papel. E basicamente não davam nenhum retorno, não tinham resposta do Ministério Público. Na segunda eles retornaram, falando que o Ministério Público deu um parecer favorável, mas faltava a assinatura do juiz. Eles não poderiam autorizar um casamento com dispensa de proclamas, né, um casamento com urgência, sem a assinatura do juiz. Faltava a bendita assinatura do juiz. E nisso a gente na correria aqui também com o Henry prestes a viajar. Ele já viajava de terça para quarta. A gente arrumando a mala dele, vendo o que faltava, vendo PCR, vendo remédio para levar, vendo comida para levar. Tudo, gente, tudo uma correria. Vocês não têm noção. E assim, se o Ministério Público não respondesse, né, se a gente não tivesse essa resposta a tempo, já que ele viajava de terça para quarta, ele teria que deixar uma procuração com a mãe dele e a gente casaria por procuração. Mas não era o que a gente queria, né? A gente queria viver esse momento do cartório, de assinar lá o papel juntos. A gente não queria só outra pessoa assinando por ele. Então a gente estava torcendo muito para que desse certo, mas na terça a gente não teve resposta. Eu falei com o cartório, eles falavam que faltava a assinatura do juiz, que o juiz ainda não tinha assinado. E assim, o fórum fechava 2 horas e o cartório 4. Ou seja, se a gente não recebesse a resposta do cartório mais ou menos umas 2 e meia, é porque não tinha dado, né? Porque o fórum já tinha fechado. Tá, estávamos almoçando quando a gente recebe uma ligação do cartório 3 da tarde. Oi, o juiz assinou, ele autorizou a dispensa de proclamas de vocês. Vem aqui, Mosqueiro, assinar. Estávamos na doca. E pra piorar, ela falou, tem como vocês chegarem até as 4? E assim, gente, da doca pra Mosqueiro era mais ou menos umas 2 horas, sabe? 2 horas, a gente tava cheio de coisa pra fazer aqui. Falei, olha, até 4 eu não consigo chegar, mas me espera. Ela falou assim, olha, a gente tá aqui até no máximo 6 horas. Se vocês conseguirem chegar a tempo, vocês assinam. A gente pegou o carro e saiu correndo. A gente pegou minha mãe, que era testemunha, e corremos. Pra piorar, a BR tava engarrafada. Só sei que a gente chegou 5h45, todo mundo assim em pé, só esperando a gente. Mas no final deu tudo certo. Conseguimos assinar. Com a roupa que a gente tava, gente. O Henry casou de bermuda. Eu casei com o vestido da minha mãe que eu tava. A gente assinou e deu tudo certo. Ah, eu preciso falar também do meu avô. Gente, o meu avô, ele foi lá na terça-feira, lá pro Fórum de Mosqueiro, né? Como ele já mora em Mosqueiro. Ele foi 8h30 da manhã pra lá, só pra falar com o juiz. Só pra falar, juiz, assine, já tá tudo certo. Só assine aí, por favor. E ele ficou lá a manhã toda, o juiz em audiência, e ele esperando o juiz lá. E eu nem sei se no final ele conseguiu falar com o juiz ou não, mas só sei que deu tudo certo. Gente, sim, conseguimos fazer um casamento incrível, tanto no civil quanto a celebração em uma semana. Para todos os decoradores, para todas as cerimonialistas que falaram que nós não conseguiríamos,
conseguimos. Então, gente, sério, foi muito de Deus, porque assim, tinha tudo pra dar errado. Ah, e foi um micro wedding, foi um casamento, né, pra 30 pessoas. Foram 10 pessoas da minha família, assim, a minha família mais de casa, 10 pessoas da família dele e 10 amigos em comum, assim, 4 casais, mais 2 amigos. Então foi algo muito, muito do nosso jeito, algo bem íntimo, algo assim que eram os nossos poucos e bons, sabe? Os nossos que a gente sabia que a gente poderia contar. Foi tudo muito especial, a celebração foi linda, fizemos cerimônia de lava-pés, as fotos, gente, estão todas lá no meu Instagram, clica aqui se vocês quiserem ver. Eu posso trazer um próximo vídeo explicando, respondendo perguntas de vocês, as principais dúvidas. Me conta aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo respondendo as dúvidas de vocês, que eu trago. Então, se eu conseguir fazer um casamento em uma semana, não é um mês, não é 2 meses, não foi nem 15 dias, foi uma semana, em 8 dias, 7 dias. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Se todo mundo se dividir, se todo mundo ajudar, se todo mundo pôr a mão na massa, vocês conseguem. A minha mãe fez toda a parte da decoração, minha sogra fez todo o buffet, eu paguei a fotografia, o Henry pagou as alianças e assim foi todo mundo se dividindo e saiu como a gente sempre sonhou, como a gente merecia. Foi uma loucura, mas sério, foi muito de Deus. É uma história que nós com certeza vamos falar para os nossos filhos, para os nossos netos e que vai ficar sempre aqui marcada contando pra vocês. Eu casei em uma semana. Bizarro falar, a gente às vezes é estranho falar casei, mas casei. Em uma semana eu noivei, casei no civil e me despedi do meu marido. Agora meu marido já tá lá no Japão e eu tô aqui gravando pra vocês já. Então eu posso também responder isso em outros vídeos, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!